Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja a tua santa grandeza. Amada igreja do Senhor, vos cumprimento nesta manhã. A vossa irmã em Cristo, irmã Nilza. Quero agradecer, igreja, primeiramente ao nosso Pai eterno, o nosso Senhor Jesus e ao Espírito Santo de Deus, por nos conceder mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para trazer algo para a amada igreja da parte do Senhor. Amém, igreja? Eu quero agradecer por todos vocês, todos, cada um que faz parte desta igreja, aqueles que são inscritos neste canal, aqueles que também não são, passa só como visitante, mas o importante é saber que o Espírito Santo do nosso Senhor, através dessa humilde serva, tem alcançado vidas, tem resgatado almas, Agradeço a Deus, igreja, por cada um de vocês, Agradeço o carinho, agradeço o amor e a atenção. Ontem mesmo à noite, antes de eu dormir, eu falava com o Senhor e agradecia a Ele por cada um de vocês, intercedia por cada um de vocês, Porque cada um tem uma causa, cada um tem uma peleja, mas que o Senhor visitasse todos, alcançasse todos e abençoasse todos, Em nome do Senhor Jesus. Igreja amada do Senhor, eu venho aqui hoje trazer algo que o Senhor me revelou nesta madrugada. Louvado seja Deus. E para que a igreja entenda, eu vou falar desde o começo, amém? Na segunda-feira, no domingo, igreja, à noite, para amanhecer segunda, eu comecei a me passar mal, amém? A gente que tem problemas de saúde é normal, Um dia tá bem, um dia não tá, E eu acho que eu tô com um problema no fígado, não sei, porque tudo que eu como me dá dor de cabeça, Uma dor de cabeça enjoada, um mal-estar, Mas Deus sabe que todas essas coisas, e a hora que Ele achar que é a hora certa também, Ele pode entrar com providência e me curar, amém? Louvado seja Deus. Eu comecei então a passar mal, Eu não dormi de domingo para segunda, passando mal. E o Senhor me mostrou muitas coisas, igreja, na madrugada de domingo para segunda, Mas eu não vim aqui trazer, mas hoje eu vou estar relatando para a igreja e relatando o que o Senhor me passou hoje nesta madrugada. Igreja, foi assim, primeiramente eu via, como se fosse na visão, borbulhava, saía como se fosse lama, mas era uma lama quente, ela borbulhava. E eu vi situações assim, e de repente começava a pegar fogo em tudo. Como se fosse, vamos supor assim, não vou dizer que era uma lava vulcânica, porque era que nem lama. E fazia aquelas bolhas, explodia, e saía do chão. E de repente, igreja, já mudava o cenário, Já vinha outra situação. Eu via como, vamos supor assim, que nem aqui, que é uma cidade grande, lá no centro, que depende do dia, assim, tá lotado de gente na rua principal do centro, do comércio. E era multidão de gente, mas eles estavam como se fosse, um ia, outro vinha, um descia, um subia, um cruzava, só que era rápido, era como se fosse acelerado. E de repente eu começava a ver um relógio, e esse relógio ele rodava muito rápido, ele fazia assim, Eu não conseguia nem ver os ponteiros, todo aquele povo estava acelerado como aquele relógio era rápido. E de repente a igreja já mudava o cenário, eu via como se fossem jornais, sabe, jornais de papel, que nem hoje eu acho que nem sei se ainda existe, Mas aquele jornal de folhas que antigamente o pessoal comprava para saber as notícias, E aquele jornal, ele era passado as páginas, assim, e eu via que tinha um monte de acontecimento naqueles jornais, muitos acontecimentos, Noticiário naquele jornal, mas não era um jornal de televisão, não era um jornal, era um jornal de papel, e as folhas iam passando, e a gente via muitos acontecimentos naqueles jornais. E então, a igreja, foi o que o Senhor me mostrou na madrugada de domingo para segunda. Louvado seja Deus. E eu vi, assim, pelo que eu pude entender, a igreja, aquela situação daquela lama que começava a surgir do nada. E era assim, era como se você estivesse olhando para o chão normal e de repente aquilo começava a aparecer e borbulhar, Era como se fosse um aquecimento que estava vindo debaixo do solo e subindo para a superfície da terra. E de repente eu via que vários lugares começavam a pegar fogo, queimar. Amém? E eu vi aquele povo andando rápido e aquele relógio rápido.
Eu creio que é o tempo, né, que será acelerado os acontecimentos, né? Vão se intensificar, porque cada folha daquele jornal tinha várias notícias, e você virava e mais várias notícias, e assim sucessivamente. E, igreja, outra coisa também que o Senhor me mostrou, que assim, a natureza, ela vai cada vez mais entrar em fúria. Vamos supor, ter muito mais chuvas torrenciais fortes, né? Aquelas chuvas que saem levando tudo. Chuvas de granizo, né? Chuvas de pedra, né? Cada vez mais e maiores, isso vai intensificar. Tipo assim, onde for fazer frio, o frio vai ser mais extremo, né? Isso também o Senhor, né, tem me mostrado. Vulcão, sabe? Assim, os vulcões eles vão se intensificar em erupção, né? Eles vão ter mais vulcões entrando em erupção, mais terremotos. Tudo vai intensificar mais, igreja. É como se a terra estivesse gemendo, como se diz na palavra, são as dores de partos que vão aumentar, né, para que o filho, o varão, venha a nascer. Louvado seja Deus, eu creio que a igreja está entendendo o que eu estou querendo passar para a igreja. Eu sei que muitos vão falar assim, irmã, mas isso já está acontecendo, isso está na Bíblia, mas quando o Senhor me mostrava aquele povo acelerado e aquele relógio, aquele jornal, tudo era rápido. Eu quero dizer que tudo isso que nós estamos vendo hoje, eles vai aumentando, aumentando, até o ponto que o Senhor sabe que tem que chegar, né? Louvado seja Deus. Amém? Então, igreja, esses dias eu venho passando mal, né? Eu vi isso na segunda-feira, na madrugada, de domingo para segunda, né? E quando foi segunda, eu passei o dia de cama, passando mal, né? Eu levantava, tomava um remédio, bem deitava e não melhorava, né? E entrei para a segunda noite, né? Aí ontem, né, eu tive uma melhorinha durante o dia. À noite eu já estava com dor de cabeça de novo e aquele mal-estar. E quando foi, antes de eu dormir, eu comecei, né, eu li um pouco ali a palavra de Deus e fui falar com o Senhor. Tanto que eu não estava assim boa para ter aquela oração intensificada, eu fiquei conversando com o Senhor, porque o Senhor nos dá, né, esse espaço para chegar diante dele e conversar, né? O Senhor diz que não temos mais nós como servo, mas como amigo. Você tem que conversar com seu amigo. Eu converso com o meu Senhor, né? E ali eu comecei a falar para o Senhor, né? Agradecer, né, igreja, o que a gente recebe da parte do Senhor. Agradecer por vocês. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês. Agradecer pela minha família, pela minha parentela, pelos meus irmãos em Cristo Jesus. E falando, ó Senhor, muito obrigado, e falando e agradecendo. E aí eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, né, se o Senhor tem alguma coisa para me levar para o seu povo, né, para a igreja do Senhor, eis-me aqui, né, sou pequena, sou caco em meio de outros cacos, mas se for da tua vontade, eis-me aqui. E aí eu fiquei ali um tempo, igreja, falando com o Senhor, e aí eu adormeci. E quando eu adormeci, igreja, eu tive um sonho, só que eu não vou saber te dizer que sonho que eu tive, porque eu não lembro. Eu só sei que não foi um sonho bom. Era algo que eu via e eu sei que esse algo era ruim, né? Era algo assim espantoso, assustador. Só que quando eu acordei, eu não conseguia lembrar do sonho, mas eu dormi, foi um sono pouco assim, mas eu tive esse sonho. Aí eu fiquei ali, Senhor, me revela, né? Orando em espírito, falando, Senhor, me revela o que significa esse sonho. Eu sei que não é coisa boa. E de repente, igreja, como se fosse um filme. Começou a passar assim como se fosse um filme. E tanto que quando terminou aquela situação, eu falei para o Senhor assim, eu acho que é fruto da minha imaginação. Aí o Senhor falou assim comigo, leia Daniel 8. Daniel 8. E aí eu nem quis esperar, igreja, eu levantei, já fazia tempo que eu estava acordada e vendo essa encenação toda. E aí eu levantei, peguei a Bíblia, fui para a sala e fui ler Daniel 8. Mas eu vou passar primeiro o que o Senhor me mostrou, igreja. Era assim, formava no céu uns holograma. Sabe assim, uma tecnologia avançada. Minha filha disse que é holograma, que é até um nome complicado, né? Holograma. Apareciam uns hologramas no céu. Era como se fosse uma televisão grande no céu, um portal. Só que esse portal, a igreja, eu via que era em todos os países, tinha esses portais. Só que o homem que falava dentro desses hologramas, nesses portais, dessas telas, era o mesmo homem. Ele falava em todos os países. Só que era engraçado que no Brasil
ele falava na nossa língua, né, portuguesa, né? Falava em português. Nos Estados Unidos ele falava inglês, na França ele falava francês, na Espanha ele falava espanhol. Era engraçado isso, porque como é que pode uma pessoa falar em cada país na língua do país? Só que esse homem falava. Eu acho que era uma tecnologia mesmo avançada, né? E ele dizia assim, igreja, que ele era um homem, ele era um governo que tinha, né, sido levantado, né? Ele era um governo que ia governar o mundo. E ele falava assim, mas que o povo, parece que assim a igreja na terra tinha tido um caos, tinha um acontecimento. Até a igreja que eu não tenho certeza. Essa parte ficou meio confuso. Mas era como se uma montanha em fogo se precipitasse no mar. E eu vi uma catástrofe, um acontecimento, vamos supor, a nível praticamente mundial, atingia muitos lugares. E aí instalava o caos no mundo. E ele era a solução desse caos. Esse homem ele tinha solução para tudo, amém? Só que assim, a montanha ardendo em fogo não era uma pedra que vinha do espaço. Não era. Não era uma pedra que vem do céu e caía no mar, e uma pedra, um meteoro. Não. Dava a entender que era um vulcão. Era um vulcão que tinha uma explosão subaquática, vamos dizer assim, e ele causava terremotos e tsunamis de proporção estrondosa. Então se tornava um caos e ele era a solução desse caos. E ele aparecia nesses hologramas no céu, esse homem, e ele falava que ele era a solução para o mundo, que ele tinha solução para tudo. Aí ele falava que, né, que ele seria o único governo. Mas só que para ele ninguém mais ia ter diferença. Vamos supor, não tem mais você falar que é rico, você que é pobre. Não. Ele disse que todo mundo era igual. Entendeu? Todo mundo era igual, todo mundo tinha o mesmo direito. E todo mundo ficava maravilhado, porque eu via que o povo ficava maravilhado com o que aquele homem falava. O povo aceitava de bom grado. E aí ele falava também que não ia ter mais várias religiões, era uma só. Porque todo mundo era igual, tanto para o governo como para a religião. E ele dizia assim, que não podia mais ter, vamos supor, você se falar do outro, você não aceitar o que o outro é. Era para todo mundo aceitar todo mundo como todo mundo quer ser. Não podia você falar que não, fulano não é assim, não pode. Não, você tem que ser, dentro da religião você tinha que aceitar todo mundo, vamos supor, o macumbeiro e macumbeiro, você tem que aceitar e respeitar e conviver e viver bem. Né, o católico com o crente, você tinha que se aceitar e viver bem, tinha que ser unificado em todos os sentidos. Ele deixava bem claro isso, né? E ele também dizia que para você ter a vida que ele podia te dar, você tinha que aceitar você ia ter um selo. Ele não falava marca, ele falava selo. Você ia ter um selo, que era ou na sua mão ou na sua testa, mas ele falava selo, ele não falava chip ou marca, ele falava selo, que cada um ia ter um selo e que não se preocupasse, porque já estava tudo, cada país, ele dizia, cada lugar já tinha um povo preparado para fazer isso no povo. Não se preocupasse que não ia ser demorado, e ele também falava que era algo rápido e indolor, também não ia, era algo rápido e indolor, não ia causar dor, e era rápido, a aplicação era rápida. Só que ele falava que era um selo, e naquele selo você tinha direito aos benefícios dele como governo para você. Você tinha que ter aquele selo para ter direito. Vamos supor, para você fazer tal coisa, você tinha que apresentar que você já tinha aquele selo para você ter direito, porque você fazia parte do governo dele. Então, igreja, quando chegou essa parte que ele falava do selo, que você ia ter que ter para ter direito, e os direitos seriam unificados, seria tudo igual, eu estava assim na minha cama, desse lado, e eu virei para esse e eu falei assim... que era a minha imaginação, né? Falei, meu Deus, que imagina. Aí o senhor falou comigo que não. Que eu lesse Daniel 8. Eu até me assustei quando o senhor falou comigo. Não, Daniel 8. Que era a resposta para o que ele estava me mostrando. Aí, igreja, vamos lá. Vamos lá em Daniel 8. Louvado seja Deus, que é a resposta, né, do que o senhor me mostrou. Amém? Cadê? E eu não, né, nem esperei amanhecer o dia, igreja. Quando eu fui ver, não era nem 5 horas da manhã. E eu levantei e, louvado seja Deus, e vim para a sala para ler Daniel 8.
E eu falei, Senhor, fiquei assim, maravilhada, igreja. Essa Bíblia minha aqui, ela tá toda rasgada. Mas é a Bíblia que eu gosto de ler. As folhas estão até meio bagunçadas, mas dá para ver. Então, igreja, a revelação que o Senhor me mostrou nessa madrugada está em Daniel 8. A visão de um carneiro e de um bode. E no ano terceiro, né, Daniel 8. E no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão. E a mim, Daniel, depois daquele que me apareceu no princípio. E vi na visão acontecendo, quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o impacto da sua força. E ouvi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele. E feriu o carneiro, e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra, e o pisou, e o pôs em seu... E pisou-o pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquele grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4, também notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército do céu, e alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe dos exércitos, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Aqui já começa a falar quem que é, né? Esse bode. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. E por terra fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, o fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como semelhante a homem. E ouvi a voz do homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. E veio perto de onde eu estava. E vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entenda, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caiu como o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé.
e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ele se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode pulando é o rei do Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. E o terceiro sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quanto aos prevaricadores acabarem, se levantarão um rei feroz de cara, será, glória a Deus, aleluia. Igreja, eu esqueci de pôr o celular no modo avião, tá? Tem gente me ligando. Me perdoem, viu? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem de levantar um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá, e a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá a muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrada. E a visão da tarde e de manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei dos negócios do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Amém? Então aqui está falando de todos os reis, né, que se levantaria sobre a terra, e que no final, né, desses dias, tardes e manhã, se levantaria um a qual venceria o povo de Deus, o povo santo. Então, a igreja aqui está falando do anticristo, né? Daquele que vai se levantar contra tudo aquilo que é de Deus, se dizendo ser Deus, parecendo ser Deus, e profanará o altar do Senhor. Amém? Então, igreja, foi isso que o Senhor me mostrou esta madrugada, né? E não vou dizer que é fácil você ver as coisas do Senhor. Muitos pensam que é fácil, mas a gente fica doente, a gente passa mal. O nosso corpo muitas vezes não aguenta, né? Assim, por isso que fala que se você vê Deus, você morre. Porque as coisas de Deus, o nosso corpo físico, ele sente. As coisas do Senhor, nossa matéria física, ela sente. E sente muito, viu? Nossa carne dói, né? Nossa carne... Você vê que aqui Daniel ficou doente. Louvado seja Deus. Ai, meu Deus. Já é a terceira vez que a minha pessoa me liga. É irmão, viu? Ligando lá de Minas Gerais. Amém? Então, igreja, às vezes a gente fala as coisas aqui de Deus, as pessoas duvidam, desacreditam, né? Mas louvado seja Deus. Uma coisa que eu tenho certeza, igreja, que eu não vou mais vir aqui trazer resposta das afrontas daqueles que falam que não é de Deus, porque eu pago o preço para isso, né? Eu tenho algo com Deus porque eu pago o preço para isso, né? Eu tenho pagado por isso, né? Jesus pagou por mim na cruz. Jesus, ele deu sua vida, derramou o teu sangue para que hoje nós tivéssemos vida. E, ai meu Deus, a pessoa continua insistindo. Para que a gente tenha vida e a tenha em abundância, né? Fala assim, abundância espiritual. Porque a igreja, uma coisa que a gente tem que ver, para cada um Deus dá algo. Para cada um Deus dá uma ferramenta para fazer a tua obra. Para cada um Deus prepara de um jeito, né?
E a gente sabe também que é assim. Às vezes a pessoa fala, irmã, eu quero ter uma vida íntima com Deus, eu quero ser usado, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Mas a igreja é o Senhor quem nos escolhe. Não foi, né? Ele fala que não foi nós que escolheu a ele, mas ele que escolheu a nós, né? Ele que nos escolheu. Ele que nos capacitou para esta obra. Ele que nos escolheu. Então, amada igreja, fácil não é, né? Mas estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sei que o que eu acabei de relatar aqui, muitos não vão acreditar, né? Muitos vão falar que eu sou louca, que eu tenho que ser internada, né? Porque eu já ouvi isso, igreja. Mas eu já percebi uma coisa, eu tenho que fazer aquilo que o meu Senhor ordena. Quem vai me justificar é Ele. Não precisa nem eu me justificar, porque Ele é quem vai justificar. É Ele que vai justificar o que nós fazemos para a obra dEle. Hoje mesmo uma irmã falou para mim, irmã, essa visão que você teve das pragas é verdadeira. Ela disse que lá na África está subindo uma nuvem de gafanhoto que comeu toda a lavoura que foi plantada. E o povo está passando fome. Então, igreja, é algo, igreja, que muitos não acreditam, né? Mas também não paga o preço, né? Mas também não paga o preço para ter uma vida com Deus. Mas também não tem uma vida de renúncia, mas também não tem uma vida de santificação, mas também não tem uma vida para agradar a Deus, mas também não tem uma vida que desvia seus olhos do mal. Porque tudo isso, igreja, tem que ter como é que fala? É um ajuntado, né? Você tem que renunciar a muita coisa. E aquilo também, Deus faz com quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E que estamos aqui para ser ferramentas da mão do oleiro. Meu Deus, a pessoa insiste em me ligar, igreja. Vai sair uma benção esse vídeo, mas hoje eu já nem tô bem, tô com a cabeça doendo. Tô gravando aqui porque eu tenho que gravar. Mas amém, né? Então, igreja, eu só quero agradecer, né? Agradecer pelo Senhor confiar a mim, passar essas revelações para estar dividindo com a amada igreja. A gente sabe, igreja, que por mais que o povo fala que não, nossa, tá me dando tontura. Por mais que o povo fala que não, igreja, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. E vai continuar acontecendo. Porque é permissão, é vontade do Senhor que aconteça. É permissão do Senhor. Então, igreja, foi o que eu vi. Porque você vê que em tudo ele vai querer imitar Deus. Porque não fala que vai ter 144 mil assinalados? Pois ele também. O povo também, ele vai assinalar o povo. Ele vai falar que é um selo, ao qual você tem direito a tudo que ele pode te proporcionar. Mas não deixe se enganar, porque não será um selo que vai levar você para o céu, mas sim para a profundeza do abismo. O Senhor, Ele nos ama tanto, igreja, que Ele está mostrando ao teu povo, todos os dias, Ele está usando os teus pequenos servos, humildes servos, simples servos, ou grandes também, não importa, para alertar a igreja amada de Cristo. Se você ainda está aí pensando o que vai fazer amanhã, pensa no hoje, deixa o amanhã que pertence ao Senhor. Mas pense em entregar a sua vida ao Senhor. Pense em entregar a sua vida ao Espírito Santo de Deus. Jesus está às portas de buscar a tua igreja. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas sabemos que a cada dia que passa, esse dia se aproxima mais. Conserta a tua vida. Peça para o Senhor te libertar de tudo aquilo que tem impedido você de ver a glória dele na sua vida. Peça para o Senhor tocar no seu íntimo e transformar você de dentro para fora. Igreja, você andar como agrada ao Senhor não é uma coisa do dia para a noite, não. Você pede a direção do Senhor e Ele vai te mostrando aqui e ali, vai te lapidando. É como uma joia, que Ele pega uma pedra bruta e transforma numa linda joia. Não é do dia para a noite, é uma vida de renúncia. Mas se for da vontade do Senhor também, que Ele te lapide logo, se Ele tem pressa, Ele vai te lapidar muito rápido. Mas tem que ser do jeito que apraz ao Senhor. Eu só falo, deixa fluir em você o amor de Jesus. Deixa fluir em você, louvado seja Deus, o que é melhor na presença de Deus. Ame. Hoje em dia você quase não vê o amor, mas procure amar o seu próximo. Procure amar até aqueles que não querem você. Não rejeite. Não fazer que nem o outro.
Ah, mas é uma pessoa que não quer saber de mim. Você rejeita, você vira as costas. Seja você a diferença. Seja você o sal da terra e a luz do mundo. Seja você a luz em meio às trevas. Ah, mas é meu parente, ele não fala comigo. Vai lá e fala com ele. Mostra que você ama ele. Mostra que você é a diferença. Mostra que você não consegue deixar de amá-lo porque ele não ama você. Quem sabe assim você vai converter e falar, não, verdadeiramente ali serve a Deus. Porque vai inalar em você o amor de Cristo. Jesus não rejeitou ninguém. Ninguém Jesus rejeitou. Seja assim também, não rejeite o seu próximo. Ame. Ame a todos. Se dê bem com todos. Procura você ser a diferença. Amém, igreja? Eu vou parar por aqui, amém? Só vim mesmo aqui fazer a obra do Senhor. Aquilo que o Senhor, né, quer que a gente passa, a gente tem que passar. Porque o Senhor sabe que hoje eu não estou bem, né? Estou com muita dor de cabeça, tontura. Mas é isso, igreja. Quando o Senhor quer nos revelar a nós, né? Nós não somos diferentes dos irmãos do passado. A nossa matéria, a nossa carne física, ela sente. E Ele prepara nós primeiro. Por isso que nós não podemos ver a glória de Deus, ver o Senhor que morremos. Porque nós não suportaria. Esse corpo nosso físico não suporta as coisas de Deus. As coisas de Deus é tão santa que a nossa podridão da nossa carne não suporta. Amém? Por isso que Ele fala que a nossa carne está pronta, mas a nossa carne é fraca. Nossa alma, nosso espírito está pronto, né? Mas a nossa carne é fraca. A nossa carne, ela não aguenta, igreja. Ela cai, ela baqueia, né? Ela abala. Mas tudo é para a glória do nome do Senhor. Quero agradecer a cada um de vocês que está aí do outro lado. Quero agradecer aqueles que têm abençoado esta obra. Quero agradecer aqueles que têm orado por mim. Continue orando, igreja. Eu sou carente das orações dos meus irmãos. Eu oro por todos, viu? Não vou falar, Senhor, oro Maria, João, Pedro, não. Mas eu falo, Senhor, cada um tem uma situação. Eu falo, visita esses que estão assim, aqueles que estão assim, aqueles que estão assim. E eu creio que o Senhor tem visitado. Eu creio que o Senhor tem abençoado, tem curado, tem libertado. Porque o Senhor tem me mostrado. Você que está aqui no Brasil, você que está fora do Brasil, sinta-se abraçada no amor de Cristo pela irmã Nilza Ângelo. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. E a cada dia mais procura se achegar ao Senhor. Tira tudo que não prevém do Senhor. Coloca-se na brecha. Deixa o Senhor fazer uma grande obra na tua vida. Porque muito breve nós vamos ver o nosso Senhor como Ele é. E o nome dele será glorificado na minha e na tua vida. Seja aquela essência suave e agradável que exala o amor de Cristo. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Tenham um ótimo dia. Meu e-mail continuará na descrição do vídeo. Eu estou respondendo já os e-mails lá, tá? Adicionando as pessoas. Mas vocês tenham paciência. Esses dias eu não estou bem. Mesmo assim, eu estou procurando atender alguns, tá bom? Mas ora por mim e eu creio na minha vitória, em nome do Senhor Jesus. Sintam todos abençoados no amor de Cristo, que Ele derrame sobre a sua vida cura, libertação, que abra a porta onde não há porta, que Ele transforme a sua família, que Ele entre com providência e te dê vitória. É o que eu peço e agradeço, no poder que há no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus. Sinta-se abraçada no amor de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham um ótimo dia. Amém.